Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para gravar uma aula sobre os climas do Brasil. Em outras aulas, vocês já viram os climas do mundo, as classificações climáticas, né, os elementos e os fatores do clima, e hoje nós vamos ver os climas do Brasil, certo? Como assim climas do Brasil? Bom, primeiro, vamos lá. O Brasil tem uma variedade de climas. Aí vocês vão se perguntar, mas por que se o Brasil está na zona tropical, né? Lembrando que a Terra é dividida em zonas climáticas, porque a iluminação, né, a luz solar, ela bate de forma irregular na superfície terrestre. Né? As regiões mais próximas à linha do Equador é mais intensa, então é mais quente. Conforme eu me afasto da linha do Equador, conforme aumenta a latitude, é, essa luz solar ela diminui, né? Esse calor solar diminui, os raios solares diminuem e a temperatura consequentemente vai diminuindo. Então a gente tem as zonas climáticas, as faixas climáticas, né? E quais são essas faixas climáticas? Zona polar, zona temperada e zona tropical ou intertropical. O Brasil está em sua maior parte na zona tropical. E por que em sua maior parte na zona tropical? Porque nós temos ali o sul do Brasil, que está abaixo do Trópico de Capricórnio, que já é uma região da zona temperada, certo? Bom, mas vocês vão se perguntar da seguinte forma: vocês vão se perguntar, então, se a maior parte está na zona temperada, na zona tropical, desculpe, se a maior parte está na zona tropical, por que o Brasil tem essa variedade de climas? Não era para ser tudo tropical? Não é bem assim. Por quê? Porque nós temos fatores que interferem no clima. Como assim fatores que interferem no clima? Latitude interfere no clima. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais eu me distancio, menor a temperatura. Outro fator importante, maritimidade e continentalidade. Quanto mais próximo do mar, quanto mais próximo do litoral, maior umidade, maior influência do mar eu vou ter. Quanto mais eu me distancio do mar, mais seco vai ser o clima, porque eu não tenho influência dele. A altitude ela é um fator determinante também. A cada 100 metros de altitude diminui 0,6 a temperatura, 0,6 graus Celsius. Tá? Então a altitude interfere. O relevo interfere, né? Por exemplo, ali na região do semiárido, nós temos planaltos que interferem a passagem de umidade, que funcionam como paredão, tá? Não passa umidade para o outro lado. Então, o relevo interfere. Regiões de montanha no mundo interferem, impede a passagem de umidade para o outro lado. Tá? Então, o relevo ele interfere bastante. Vegetação. A vegetação é um fator que também contribui. Se eu tenho uma vegetação muito densa, eu tenho muita umidade, eu tenho muita chuva, certo? Se eu tenho pouca vegetação, eu tenho pouca chuva, eu tenho pouca umidade, tá? Fora as massas de ar que atuam também aqui e que interferem muitas vezes no clima também, certo? Bom, então, o Brasil, a sua maior parte está na zona tropical, mas o sul está na zona temperada, certo? Bom, então vamos conhecer um pouquinho dos climas do Brasil. O primeiro clima que nós vamos conhecer é o clima equatorial, né? É o clima que pega ali na região norte, maior parte da região norte, principalmente na Amazônia, tá? E quais são as características desse clima, do clima equatorial? O clima equatorial, ele tem elevadas temperaturas, a média térmica é de 24, 26 graus mais ou menos, tá? Tem chuva o ano inteiro e baixa amplitude térmica. O que é isso? Baixa amplitude térmica. Quer dizer que não tem muita diferença entre a máxima e a mínima. Tá? Você não tem muita diferença. E por quê? Porque você tem umidade. A umidade é um elemento que consegue controlar a temperatura e não deixa ter aquela grande amplitude térmica. Agora, em lugares mais secos, que eu não tenho tanta umidade, eu já tenho uma variação muito grande da temperatura, certo? Então, o clima equatorial é um clima com altas temperaturas, baixa amplitude térmica e chuvas distribuídas o ano todo, certo? Chove bastante o ano inteiro, certo? Clima tropical. O clima tropical ele ocorre em partes do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, tá?
e alguns trechos da região norte. Quais são as características? Né? A existência de duas estações bem definidas, ou seja, um verão quente e chuvoso e o inverno seco. Tá? O inverno seco. Muitas vezes o inverno ele não tem temperaturas tão baixas, mas ele é seco. Diferente do verão, que é chuvoso, o inverno ele é seco. A umidade do ar muitas vezes fica muito baixa, né? Fica inclusive abaixo do recomendado em alguns lugares, tá? Nesse período aí, não tem chuva, as pessoas sofrem com a seca nesse período aí do inverno porque realmente não tem chuva, certo? Em alguns lugares a gente tem uma grande amplitude térmica nesse clima aí, tá certo? E eu esqueci de falar do clima equatorial, aproveitando. No clima equatorial, um fator que interfere é a latitude e a vegetação. Tá? Aqui no clima tropical, um dos fatores que interfere é a continentalidade. Tá? Aqui o que atua é a continentalidade. Clima subtropical. O clima subtropical ele ocorre em especial ali na região sul do Brasil, mas pega um pedacinho do sul de São Paulo também. Tá? As estações do ano também são bem definidas, certo? As chuvas também são muito bem distribuídas, tem chuva o ano inteiro. É claro que eu não vou comparar com a região do clima equatorial, que chove muito mais, né? Mas mesmo assim, a região de clima subtropical, a chuva, né, ela está bem distribuída ali. E o inverno ele é muito rigoroso, as temperaturas caem, principalmente por conta da atuação da massa polar, tá? Da massa polar que atua ali e derruba as temperaturas, caindo geadas, fazendo temperaturas aí abaixo de zero e muitas vezes acaba nevando também em algumas regiões serranas aí do sul do Brasil, tá? E por que ele não tem o nome de clima temperado, então? Porque apesar da região sul estar ali abaixo do Trópico de Capricórnio, ainda tem alguns trechos que têm um clima tropical ou tropical de altitude. Então recebe uma certa influência. Então por isso que tem o nome de subtropical, tá certo? Vamos lá. O clima tropical atlântico. O clima tropical atlântico ele pode ser conhecido também como tropical úmido e também como tropical litorâneo, tá? Quais são as características desse clima, né? Do clima tropical atlântico? Bom, ele é um clima que fica no litoral, na região do litoral, nordeste e sudeste, né? Então tem influência da maritimidade, certo? É um clima que as duas estações também são bem definidas, apesar do inverno não ser tão rigoroso assim, tá? Tem chuva abundante por causa da influência do mar, né? Que os ventos acabam levando, né? Do Oceano Atlântico levam para o continente, levando bastante chuva, tá? Então é um clima que tem bastante umidade e não tem grande amplitude térmica por conta da umidade, certo? Clima tropical de altitude. Clima tropical de altitude, o próprio nome fala, o fator que interfere ali é a altitude, certo? Ele se diferencia no tropical por ser mais chuvoso, tá? Ele tem mais chuva do que o tropical, tá? As chuvas de verão são mais brandas, tá? O verão também é mais brando e o inverno ele é bem frio, por causa da altitude. A cada 100 metros eu diminuo 0,6 graus Celsius, tá? Geralmente é um clima que pegue que tem algumas terras altas do sudeste, do sul e do centro-oeste do país. Por exemplo, Campos do Jordão fica nessa região do tropical de altitude, que é uma região fria, uma região turística, as pessoas vão para lá para tomar vinho, tomar chocolate quente, né? Porque por ser uma região de clima tropical de altitude, onde o fator que interfere é a altitude, as temperaturas são mais baixas, certo? E, por último, nós temos aí o clima semiárido. O clima semiárido ele pega o sertão nordestino, tá? Em uma parte do norte de Minas Gerais. Esse clima, o clima semiárido, ele é um clima que tem grande amplitude térmica, é quente e tem grande amplitude térmica. Por que tem grande amplitude térmica? Porque você não tem umidade para regular a temperatura. Então, durante o dia pode fazer lá 40 graus e à noite vai fazer 20. Tá? Vai diminuir drasticamente a temperatura. Então, a amplitude térmica é grande porque você não tem umidade para regular a temperatura. Tá? As chuvas são escassas durante o ano. Tá?
Geralmente costuma chover de 500 a 600 milímetros anuais, em algum ano que chove, tem anos que acaba chovendo menos, né? Então você tem secas prolongadas no sertão nordestino, tá? Então as plantações morrem, as criações morrem também por conta da falta de água, certo? E o que, que interfere, o que, que faz essa região ter esse clima aí? Né? É quente porque está próximo à linha do Equador também. Mas um outro fator é a atuação das massas de ar, que atua de forma irregular nessa região aí, e também por causa do relevo. A gente tem, por exemplo, o Planalto da Borborema, que funciona como um paredão que impede a passagem de umidade para o outro lado. A umidade que vem do litoral, né, não passa. Por quê? Porque o Planalto da Borborema funciona como um paredão. Aí chove do lado de cá, porque a nuvem tenta subir, não consegue, ela vai saturar, vai chover, não passa para o lado de cá, que é o sertão, né? Só vai passar o vento, que é o vento seco, que a gente chama de sotavento, tá? A chuva fica, a umidade fica do outro lado, tá? E não passa para o lado do sertão. Por isso que tem tantos períodos de seca aí nessa região do sertão nordestino, que é uma região depressiva, né? Uma depressão, né? Uma região que está mais rebaixada do que o seu entorno, certo? Bom, é claro que para falar de clima, a gente precisa se aprofundar muito mais, mas isso aqui é só uma revisão de climas do Brasil, uma revisão bem rápida de climas do Brasil, tá certo? Bom, eu espero ter ajudado vocês então, certo? E a gente volta numa próxima aula para continuar a falar sobre mais algum tema de revisão. Até mais.